fazem permanecer, em nome de Jesus, amém. Quantos de vocês aqui são adoradores? Amém. Bem, se você é um adorador, diga assim: eu sou. Teve alguém que não disse? Quem aqui não sabe se é ou não um adorador? Não precisa levantar a mão. Eu queria começar dizendo que todos nós somos adoradores. O ser humano é adorador por natureza. Deus criou o ser humano para adorar. No primeiro capítulo de Efésios, Paulo fala que quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com um coração para adorá-lo. A função do ser humano é viver para Deus, para a glória de Deus, para a alegria, para colocar um sorriso nos lábios de Deus. Ou seja, nós fomos criados, todos nós. O brasileiro foi, o indígena foi, o africano foi, o japonês foi, o budista foi, o católico foi, o espírita foi, todo mundo foi criado para adorar. Ninguém escapa desse chamado. O chamado do ser humano é adorar. Você entendeu? O chamado do ser humano é adorar. A questão é, se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar a alguém mais, ou a algo mais. Porque em essência, nós somos pessoas que precisam de alguém a quem devotar o nosso amor. E a coisa mais triste é quando esse Deus, esse alvo da nossa paixão não é o Senhor Jesus. Quando é o dinheiro, quando é o sexo, quando é uma outra pessoa, quando é um desejo muito importante, eu troco tudo pelos meus sonhos, eu faço qualquer coisa para atingir os meus objetivos, eu passo por cima de Deus e o mundo para chegar onde eu quero. Isso é um tipo de adoração, é a pessoa que devota a sua vida a algum objetivo, porém fora do relacionamento com Deus. Então esse primeiro ponto aqui precisa estar firme, precisa estar claro. Todo mundo é um adorador. A pergunta é: será que nós somos adoradores de Jesus? Agora dá um amém bem gostoso se você é um adorador de Jesus. É? Amém. Porque eu sou adorador de Jesus. Como nós acabamos de cantar: Tu que és eterno Criador, Tu que és o alvo da minha paixão. O nome da nossa religião é cristianismo. É Cristo no centro, é Jesus no centro. Ele é a referência, Ele é o modelo, Ele é aquele a quem nós desejamos, Ele é aquele a quem nós buscamos. Mas para nós entendermos o que significa isso, o que significa seguir a Jesus, a gente precisa voltar alguns milhares de anos e entender essa primeira referência bíblica sobre adoração. Gênesis 22:5 é a primeira vez que aparece o verbo adorar nas Escrituras. Alguns estudiosos da palavra vieram com uma teoria que eu gosto muito e dizem que uma das mais fortes regras de interpretação da Bíblia é observar a primeira vez que um determinado assunto é mencionado nas Escrituras. Que no ambiente onde aquele assunto é mencionado, o ambiente fala daquele assunto. E essa foi a primeira vez que a Bíblia menciona adoração. Então nós precisamos entender um pouquinho o ambiente disso. Vocês lembram qual é esse ambiente? Quem foi que falou essas palavras? Alguém sabe? Vou dar uma dica: o nome dele começa com A e termina com Abraão. Quem é, crianças? Abraão. Foi Abraão que falou essas palavras. Ele diz para os seus empregados: fiquem aqui, eu vou subir a montanha com o menino, vocês fiquem com o jumento, e eu vou subir com o meu filho. Depois que nós tivermos adorado, nós vamos voltar para vocês. Esse era o ambiente. Agora, vamos voltar um dia na vida de Abraão. Deus aparece para Abraão e fala o quê? Abraão, eu quero que você me entregue o teu filho, o teu único filho, em sacrifício a mim.
O próximo versículo fala que Abraão levantou de manhã cedo e foi fazer o sacrifício. A Bíblia não mostra em nenhum momento Abraão dizendo assim: mas Deus, eu não quero dar o meu filho, é muito difícil, mimimi. A Bíblia não fala em momento nenhum que Abraão barganhou com Deus. A Bíblia não fala em época nenhuma quanto tempo demorou. A Bíblia fala: na manhã seguinte Abraão levantou e foi fazer o seu sacrifício a Deus. E para a gente entender um pouco mais essa situação, a gente precisa voltar algumas décadas na vida de Abraão, quando ele morava em Ur dos Caldeus. A família dele, o pai dele era fabricante de ídolos, eles eram pagãos, mas de alguma maneira tinha algo especial na vida desse homem. Não sei se ele tinha uma sensibilidade para a voz de Deus. Ele fazia perguntas dentro do seu coração estava inquieto, mas a verdade é que Deus aparece para ele. Na verdade Deus não aparece, ele ouve a voz de Deus, e Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te darei uma descendência. Aí Abraão pensou assim: opa, primeiro erro, eu sou casado, mas minha mulher é estéril, minha mulher não pode ter filho. Parêntese, alguém aqui é médico? Alguém aqui já teve algum problema? Porque, gente, não é sempre que a mulher é estéril não, tá? Pode ser que Abraão era estéril, mas a Bíblia não sabia, o escritor lá, Moisés, não sabia que homens podiam ser estéreis. Às vezes era Abraão que era estéril, mas o importante é que tinha alguém estéril entre os dois. Sara não podia ter filho, Abraão não podia ter, eles não podiam ter filhos, biológicos não, só adotivos. E eles nunca aceitaram adotar ninguém. Porém, o irmão de Abraão morreu, ele herdou o filho desse irmão chamado Ló, e ele criou esse menino como se fosse filho dele, mas ainda era sobrinho, não era filho, não tinha nascido da mulher dele, não tinha vínculo de sangue, nem vínculo emocional com Sara. Então era um parente, mas o filho que eles queriam, eles nunca tiveram até então. E Deus disse para ele: mas você pode estar duvidando, mas eu vou te dizer uma coisa, olha para cima, está vendo as estrelas? Sua descendência vai ser tão numerosa quanto elas. Olha as areias desse deserto, a tua descendência vai ser tão numerosa quanto elas. E eu acho que Abraão precisou daquele estímulo visual para entender que Deus estava falando sério, que quando ele fala, não existe esterilidade, não existe regra humana, não existe situação que não se dobre a ele, porque ele é Deus. Aí eles esperaram, e Sara falou: por que você não pega a minha escrava e tem um filho com ela? Aí Abraão achou que era uma boa ideia, como, muitas vezes os maridos escutam as esposas. É bom quando nós escutamos as nossas esposas, mas é bom que a gente saiba escutar Deus. Amém. E ele foi lá, teve um filho com aquela escrava. E por mais que Deus ame todas as nações, a gente vê a bagunça que está lá no Oriente Médio por conta disso. Porque Ismael foi o pai de todos os povos árabes, mas ainda não era o filho da promessa. E quando finalmente, décadas depois, Sara já idosa, Abraão já idoso, essa mulher engravida, é uma euforia, uma alegria imensa, porque é coisa impossível uma mulher na idade dela, que já tinha deixado de produzir os hormônios e os gametas que possibilitam a reprodução, mas ela é engravida de Isaac. Finalmente o filho da promessa nasce e é criado como um príncipe. Abraão era o Bill Gates da época, era o homem mais rico do mundo. Abraão é um cara que tinha, pecuariamente falando, o cara tinha muitas cabeças de gado, ele tinha muita terra, ele tinha muito. Eu imagino que isso, o que isso se transforma, né? Dinheiro vira joias, dinheiro vira ouro, dinheiro vira prata. E Abraão era esse cara que carregava a riqueza dele, o gado, os empregados e o respeito que ele tinha diante das pessoas. E ele está criando esse menino que vira um meninão, que cresce amando seu pai, a sua mãe, e cresce ouvindo sobre esse Deus, e que quando se torna um adolescente, pronto para começar a sonhar, esse Deus aparece para Abraão e fala: esse seu filho,
você vai oferecer ele como sacrifício para mim. Então esse é o contexto. O contexto é adorar. Então, se nós precisarmos entender a adoração, a gente tem que voltar nessa história e entender o que está por trás. Eu quero dizer 3 coisas que tem a ver com a adoração. Quais são as características mais importantes do adorador? E a primeira característica do adorador é a obediência. O adorador obedece. Você pode dizer isso comigo? O adorador obedece. O adorador obedece. O adorador obedece. Ele obedece não porque ele é obrigado, ele obedece por amor. Ele obedece por amor, por temor de ferir o outro. Quantos de nós chegamos em casa, temos uma notícia para dar para nossa esposa que pode não ser tão boa, e aí a gente chega em casa, a esposa está estressada, a esposa não está feliz, ela teve um dia terrível, a gente fala assim, não vou contar agora, eu não quero piorar o dia dela. Sabe aquela coisa que você faz por amor, para agradar a esposa, para não deixar, você espera o momento certo para dar mais uma notícia ruim. Quantas coisas a gente faz por amor, pensando no bem de quem a gente ama. Quando a gente passa em frente a uma lojinha, nem que seja R$1,99, a gente vê um carrinho, vê aqueles brinquedinhos que as meninas gostam de empurrar, carrinho de boneca, e a gente pensa, nossa, com isso aqui meu filho ia ficar tão feliz, minha filha ia ficar tão feliz, e a gente faz por amor. Obediência é nós agirmos por amor. Deus tem as suas reivindicações, os seus mandamentos, Ele tem as suas leis, mas as leis de Deus são boas para nós. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Presta atenção em mim, conversa agora não. É algo tão importante que eu queria que todo mundo estivesse junto comigo. Então a lei de Deus é boa. A lei de Deus, ela faz bem para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, era costume das nações, de outras nações pagãs, que os deuses, que os pais sacrificassem os seus filhos primogênitos aos deuses. Inclusive Moloque. Vocês já ouviram falar de Moloque? Moloque é aquela estátua, aquele deus que ele é representado por uma estátua de ferro, e eles colocavam um fogo terrível, uma fornalha aos pés daquela estátua de ferro, e aquela fornalha, então ela queimava tanto que ela ficava reluzente, e os bebezinhos eram colocados nas mãos de Moloque, porque a estátua tinha as mãos assim, e os bebezinhos vivos eram colocados nas mãos de Moloque para morrerem queimados vivos, esfolados, até não terem mais fôlego para chorar. Crueldade. Então, quando Deus chega para Abraão e fala, eu quero que você me dê o seu filho, o que Abraão deve ter pensado? Moloque. Deus está pedindo aquilo que os outros deuses pedem. Mas a Bíblia fala que ele nem barganhou. Abraão teve tempo suficiente, desde que Deus o chamou pela primeira vez, até aquele dia, décadas depois, para conhecer quem Deus era. Ele errou muito, ele cometeu pecados, ele cometeu atos desonestos, ele mentiu, ele doou a sua esposa para Faraó, para ele dormir com Sara, porque Sara era bonita, e quando ele passou pelo Egito, ele teve medo de ser morto e terem roubado Sara dele. Então ele diz, diga que você é minha irmã. Ele fez coisas absurdas, mas com o tempo Abraão aprendeu a conhecer o Senhor, e quando Deus diz para ele, me entrega o seu filho, ele sabia de uma coisa, eu posso confiar. Obediência e adoração é isso, é obedecer a Deus. E às vezes Deus pede coisas para nós que parecem muito difíceis. Não sei quantos de vocês já passaram por isso. Às vezes Deus fala assim, termina esse namoro, deixa esse emprego, abandona esse hábito, vende esse carro, dê essa casa. E vocês perguntam, e eu, Senhor? E a única coisa que Deus faz é retomar, é repetir aquela ordem. Termina esse relacionamento, deixa esse emprego, muda de país, abandona esse pecado. E são coisas que podem fazer falta para nós.
mas junto com a obediência também vem sacrifício. E adorar é sacrificar. Adorar é dar algo que, como o próprio Washington falou, é algo ao nosso melhor. E pode ter certeza, toda vez que nós damos o nosso melhor, nós vamos sentir falta dele. Que Deus é esse que chega para nós e fala assim: separa 10% e traz a casa do tesouro, fora isso, ofertas voluntárias. Aí você pensa, mas como é que eu vou viver com 90%, 80%? Deus manda. Deus manda dar o que vai fazer falta. Davi certa vez fez um censo em Israel, e Deus falou, não faça. Ele falou, eu vou fazer. Deus falou, não faça. Mas eu imagino que vaidade subiu no coração de Davi, porque ele queria saber quanto Israel tinha enriquecido e se multiplicado por causa do reinado dele. Então ele fez esse recenseamento. Sabe o que aconteceu? Ele percebeu que o povo estava mais feliz, mais rico, mais numeroso. As famílias estavam tendo muitos filhos, e as colheitas eram boas, e o gado era saudável, e as pedras preciosas eram boas. E aí ele ficou, meu reinado é demais. Deus então mandou uma praga e exterminou boa parte da população. E Davi falou, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Ele falou, você me tentou, você me desobedeceu. E o que eu faço, Senhor, para o Senhor parar com essa matança toda? E Deus falou, eu quero que você faça um sacrifício. Mostrou para ele onde era, e era numa fazenda de um tal de Araúna. Então está lá Araúna, um homem rico, fazendeiro, com muitas terras, muitas posses. Ele vê aquela comitiva chegando, e ele falou, é o rei Davi. Ele corre ao encontro de Davi, se prostra e diz, ó rei, para que eu devo tanta honra? E Davi falou, Araúna, eu vim fazer um sacrifício ao Senhor. Ele falou que tinha que ser nesse lugar. E Araúna disse, com todo o prazer, fique à vontade, pegue quantos bois o Senhor quiser, quanta madeira o Senhor quiser. E Davi falou, não, eu vou pagar por tudo. Não, de maneira nenhuma, seja meu convidado. Eu dou os bois, eu dou as madeiras. E Davi falou, você não está entendendo, Araúna. Eu não vou oferecer ao meu Senhor um sacrifício que não me custe nada. Então quando eu adoro, eu me sacrifico. Porque obedecer é sacrificar. Aleluia. Quantas vezes a gente teve que dizer para Nicole, está na hora de fazer a louça. A louça é suave, pai, eu queria dormir, eu voltei cansada. Nicole, a louça. E ela tem que sacrificar o sono por 20 minutos para fazer a louça. Porque a louça é obediência. Lembra disso, se você adora Jesus, você vai obedecer e vai se sacrificar por amor. Glória a Deus. A segunda coisa sobre adoração, o adorador, ele tem fé. E eu acho isso fantástico. No caso de Abraão, as palavras dele reiteram essa fé. Ele diz para os seus servos, fiquem aqui com o jumento. Eu vou subir com o menino. E tendo adorado, nós voltaremos para vocês. Tinha alguma coisa no íntimo de Abraão que falou assim, eu sei o que combina com Deus e o que não combina com Deus. Às vezes a gente interpreta situações da nossa vida como, Deus me esqueceu. Que Deus que não fala comigo. Por que isso tudo está acontecendo comigo? Está acontecendo porque você vive no planeta Terra. Nós vivemos no mundo caído, cheio de pecado. Nós estamos cercados por isso, e o que acontece no mundo nos afeta sim. E muitas vezes o mais importante não é a gente ser livrado dos nossos problemas, é recebermos a graça para passar pelos nossos problemas. Amém. Glória a Deus. E dar testemunho. Amém, Jesus. Sabe, gente, eu vivo pensando nesse negócio de fé e o quanto é difícil. Eu fui da Jocum por quase 30 anos, trabalhei como missionário. Olha, eu já mobilizei tanto dinheiro para fazer a obra de Deus, que se eu pegasse todo o dinheiro que eu já arrecadei para viajar, para construir, para fazer projetos e tal, eu podia estar morando num apartamento lindo em algum lugar na beira da praia.
mas não era nada para mim, eu dei a minha vida para Ele. E quando falei para Ele, quando eu vim para missões, a única coisa que eu falei para Deus é: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor está me levando para mim? Que eu não sou fácil. Eu não sou fácil, Senhor. Eu não sou a pessoa mais santa, eu não sou a pessoa mais capacitada. E tem mais, eu gosto de coisa boa. E Deus deve ter tido muito trabalho comigo, mas Ele já teve trabalhos piores. Ainda bem que você falou isso para os outros trabalhos, né? Que você falar assim: eu fui o pior trabalho de Deus. Se você dissesse é verdade, eu ia ficar meio pequenininho aqui na frente. Mas nós damos trabalho para o Senhor. Mas quando Deus nos manda fazer alguma coisa muito maior do que nós, sabe o que Ele está querendo dizer com isso? É o seguinte: você vai até onde você pode ir. A partir daquele momento, você vai precisar contar comigo. E isso é fé. Tem um filme que nós assistimos muitos anos atrás, talvez uns 30 anos atrás, aquele do Indiana Jones e o Graal. E tem uma cena muito interessante. Eles passam o filme inteiro atrás do Santo Graal. O Sean Connery é o pai do Indiana Jones. Ele acabou de levar um tiro. Eles estão dentro de uma caverna. E o Indiana Jones está na beira de um abismo. E tem uma gruta do outro lado do abismo onde está o Santo Graal. E ele não tem como atravessar, porque tem uns 4 ou 5 metros de abismo. E ele tem que chegar do outro lado. Você já viu esse filme, eu acho? Já, mas não lembro. Essa é a cena de cinema que mais me inspira sobre fé. E o Indiana Jones tem um caderninho onde ele olha as instruções, as dicas, aquelas charadas que sempre tem nesses filmes de mistério sobre como chegar lá. E ele fala, aí ele menciona um versículo da Bíblia, se não me engano é Hebreus 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele fica pensando, fé. Ele pensa assim: eu acho que fé é eu atravessar esse abismo. E ele olha para aquele abismo e ele fala: se eu cair já era. Meu pai levou um tiro ali agora, eu preciso salvar ele, eu preciso chegar lá, pegar o Santo Graal e voltar para ajudar o meu pai. E ele fala: o que eu faço, o que eu faço? E a palavra que lateja na cabeça dele é fé. E ele decide então dar um passo de fé. E eu não tenho muito equilíbrio não, se eu cair aqui pelo menos eu não me machuco tanto. Mas ele fecha o olho e ele dá um passo. E quando ele dá um passo no ar, ele para. Aí ele pensa: opa, eu não estou vendo, mas tem um chão aqui embaixo do meu pé. Aí ele dá outro passo, se equilibrando. Ele fala: tem um caminho aqui. Aí, né, já que ele já provou que ele tem fé, ele volta atrás, pega um pouco de areia e joga. Aí o caminho aparece, era uma ponte que ele atravessa. Tem alguém que lembra dessa cena, desse filme? É uma cena muito legal. E essa é a frase da minha esposa. Eu não sei onde ela escutou isso, ou se Deus falou isso para ela. Mas com a Raquel assim, ela diz sempre isso: fé é assim, primeiro a gente dá o passo, depois Deus põe o chão. Quando nós somos adoradores de Deus, a nossa fé está em quem Ele é. A gente não fica dizendo assim: ah, Senhor, se é o Senhor mesmo, enche esse bolso de dinheiro aqui, depois enche esse, dá um carro novo. A gente não fica barganhando a nossa fé com Deus. Então Abraão teve fé de que ele subiria aquela montanha, fé de que ele voltaria com seu filho. E lá em Hebreus no capítulo 11, quando fala de Abraão, fala exatamente sobre isso, que ele, no seu coração, ele contava que Isaac voltaria vivo. Então a primeira coisa que nós vimos sobre o adorador é que o adorador é obediente. Repita comigo: o adorador é obediente. O adorador tem fé. O adorador tem fé. A terceira coisa é que o adorador se identifica com Deus. Como assim se identifica com Deus? Queridos, quando Deus pediu para Abraão: pega o seu filho, o seu único filho, e entrega para mim, Ele estava dizendo: Abraão, eu já fiz isso antes da fundação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Quando não havia gente, quando não havia terra, no meu coração eu já tinha feito um plano.
e eu já tinha entregado o meu único filho por você. O amor de Deus é tão extravagante, não apenas porque Ele fez tudo belo e extravagante. Eu amo Gênesis 1 e 2, quando o Senhor cria todas as coisas e Ele vai curtindo tudo que Ele criou. Eu me formei em arte, em design gráfico, mas já pintei, já desenhei, já criei estampa, já criei logomarca, já fiz um monte de coisa de criação. E criação é assim, a gente já fez muitas músicas. Criação é assim, quando você cria alguma coisa, você dá um passo para trás e olha, será que tá bom? Aí você dá um retoquezinho, ou então você escuta, você muda um acorde, uma harmonia. Aí você escuta de novo, você fala, gostei. Você olha de novo e fala, nossa, tá bonito. Então eu entendo quando a palavra diz que tudo que Deus criava, Ele olhava e dizia, e via, e a palavra diz, viu Deus que era bom. E no último dia, depois que Ele vê tudo, a palavra diz, viu Deus que tudo era muito bom. O amor de Deus é extravagante assim, fazer tudo muito bom, perfeito, excelente. Mas o amor de Deus é extravagante por nos dar aquilo que era o mais importante para Ele, que era o filho dele. E Ele pede de nós o nosso único filho, o nosso Isaac. Ele pede de nós o nosso falso Deus, o nosso falso conforto. Ele pede de nós um ajuste. Ele pede de nós que a gente coloque Ele em prioridade, assim como nós somos prioridade para Ele. Ele quer que nós o coloquemos em prioridade, porque o adorador se identifica com Deus. O nosso amor por Deus jamais será tão perfeito quanto é o amor dele por nós. Presta atenção, quantas músicas que nós cantamos que falam desse amor. É o tema mais cantado do universo, é o amor. Porque o ser humano tem um desejo de amar e ser amado, uma necessidade de amar e ser amado, mas muito mais do que ser amado, a nossa maior necessidade é amar a Deus. Se nós não amarmos a Deus, nós jamais vamos cumprir a razão da nossa existência. Então repita comigo: o adorador é obediente, o adorador tem fé, e o adorador se identifica com Deus. À medida que eu estava falando aqui, talvez o Senhor estivesse falando com alguns de nós sobre o que pode ser o nosso Isaac. Queria chamar a banda aqui na frente enquanto a gente se prepara para orar.